Vamos compartilhar, irmãos, o texto que serviu de base para o tema do nosso culto, que é o que está escrito na 1 de João, capítulo 2, versos 21 ao 25. Foi lido aqui pelo irmão Lúcio, mas eu gostaria de repetir o texto com os irmãos. Vamos então aproveitar a ajuda da nossa mídia, não é? E vamos então ler em uníssono. Vamos lá? Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. No texto lido, amados e amadas, manos e manas em Cristo, João presbítero, que as mais sérias tradições acreditam ser João o apóstolo, fez uma declaração sobre a verdade que se prende, que tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor que disse, eu sou a verdade, conforme o registro de João 14:6. E esta é a nossa verdade. Em Jesus Cristo cremos, ensinamos e confessamos que por meio do seu Espírito Santo, Ele, o Senhor Jesus Cristo, nunca deixou e nunca deixa o seu povo sem provisão adequada, sem os recursos adequados. Não. Nem sempre o Senhor nos livrou ou nos livra das lutas, dos desafios, das decepções, das lágrimas, mas sempre nos manteve e nos mantém de pé, sempre que nós o declaramos como o Senhor, como a nossa verdade. O Senhor sempre vê as coisas. Só tendo o Senhor Jesus como a verdade, nós recebemos do Espírito Santo o verdadeiro discernimento que se aplica a nós, como declarado pelo profeta. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem, conforme Malaquias 3:18. Sem esta convicção sobre a verdade que é Jesus, mesmo que sejamos gigantes intelectuais, gigantes empresariais, seremos cegos. As provisões de Deus estão intimamente ligadas ao nome de Cristo, a verdade de Deus, Jesus Cristo que é na igreja o óleo da unção para o seu povo. João trabalhou sob o Espírito Santo a importância fundamental e insubstituível do Senhor Jesus como a nossa verdade e verdade absoluta, apresentando tal importância como a garantia contra o desastre do engano, fazendo eco às palavras do próprio Senhor Jesus. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos, ou os verdadeiramente escolhidos, como noutra tradução, Mateus 24:24. Nesta declaração do Senhor Jesus está subentendido que, então, não é possível os verdadeiramente eleitos, escolhidos ou convertidos serem enganadas pelos exímios e capazes falsos cristos e falsos profetas que rodearão e que rodeiam sempre os seguidores de Jesus. Os verdadeiramente convertidos, que são por isso os escolhidos, não serão enganados por causa da verdade que é Jesus Cristo. Jesus está neles, então a verdade está neles.
João entra, então, contrastando a verdade, falando da mentira, do mentiroso, alguém que é ou está sob a eficácia de Satanás, e João o classifica como o anticristo, que é aquele ou aquilo que quer estar ou se apresentar em lugar de Cristo. Normalmente nós entendemos a palavra anticristo como contra Cristo. De certo modo mas essencialmente a palavra grega significa no lugar de Cristo. E é preciso que a gente raciocine bem sobre isso. Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Este nega o Pai, nega o Filho, porque quer estar no lugar do Filho. Já se espalhavam a essa altura, quando João escreve isso, já se espalhavam pelas comunidades cristãs os ensinos a serem chamados de gnósticos, e esses ensinos vão se desenvolver à medida que os anos virão, e vão interferir muito mais nas comunidades cristãs do que já começaram a interferir nesta época, por voltas do ano 90, quando João está escrevendo esta sua epístola. No gnosticismo, Jesus Cristo não é verdadeiramente e propriamente o Filho de Deus, de forma que o Pai Deus também não é literalmente o Pai de Cristo. No gnosticismo e em diversas seitas ditas cristãs hoje, Cristo é apenas um filho num sentido figurativo e metafórico, e Deus, da mesma forma, é um Pai figurativo e metafórico. Mais sofisticada será a chamada teologia gnóstica do Aeon, a saber, a de que Cristo desceu sobre o homem Jesus quando do seu batismo, mas deixou Jesus quando a crucificação começou a acontecer. Ora, em um Cristo assim, não se pode crer, como sendo o caminho, a verdade e a vida, como sendo o Salvador que perdoa pecados e garante a vida eterna para os que nele creem. A negação de Jesus como Filho de Deus, de Jesus como Deus encarnado, tira de Cristo a sua função de único Salvador. E aí tem de apresentar alguém ou alguma coisa para o lugar dele, Jesus, a saber, um anticristo, alguém ou alguma coisa no lugar de Cristo. Na essência, alguém que é contra a Cristo, porque quer se colocar no lugar de Cristo. E esta é uma mentira crassa e terrivelmente perigosa. O Espírito Santo não foi mencionado por João nesse trecho. Ele fala de negar o Filho, de negar o Pai, não fala de negar o Espírito Santo, o que não quer dizer que aqueles cristãos, público-alvo de João, tivessem dificuldades de aceitar a existência dele, do Espírito Santo. Ninguém se tornava, naquela época, cristão sem saber do que acontecera no dia de Pentecostes em Jerusalém, quando o Espírito Santo batizou a igreja iniciante. Em muitos lugares, os cristãos já tinham ouvido falar de que um dos grandes pregadores cristãos, um ex-rabino, por nome Paulo, ensinara que os seguidores de Jesus se tornavam em morada, em templos do Espírito Santo e de Deus, e que eles, os cristãos, aprendiam a orar, falando com Deus como Pai, por causa de Jesus, o Filho, sabendo que o chamado Espírito Santo os ajudava, em suas orações. Nessa sua primeira epístola, João dirá lá no capítulo 5, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nesta epístola mesmo é que João diz isto. Então não se fala nesta negação de negar o Pai, de negar o Filho e de não negar o Espírito, porque João já chama quem faz isso de o anticristo. E o anticristo já pecou contra o Espírito Santo. Não precisa nem ser mencionado, no caso, a pessoa do Espírito Santo. O tema anticristo sempre foi algo que chamou a atenção dos cristãos. E João, no versículo 18 desse capítulo,
ele disse: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. 1 João 2,18. João não destacou um grande anticristo ou um anticristo final. Ao avisar que o anticristo vinha, porque estava-se na última hora, ele diz que esses muito anticristos estavam surgindo porque se estava na última hora. A última hora já começou na crucificação, ressurreição e descida do Espírito Santo e subida de Jesus para o céu, de onde virá. Todos e tudo que se apresentam como salvação em lugar de Jesus Cristo são o anticristo. E sempre que há conflitos violentos entre judeus e árabes, volta-se a questão de que os judeus, diga-se os judeus religiosos, que são a minoria entre eles, disse que esses judeus estão preparando a reconstrução do templo de Jerusalém, só que no lugar do templo hoje está uma das mais importantes mesquitas do Islã, a mesquita de Al-Aqsa, que os judeus chamam de o Monte do Templo. Esses judeus acreditam que essa mesquita tem de ser destruída para que, em lugar dela, erga-se de novo o Templo de Jerusalém. No caso, o terceiro templo, pois o templo de Herodes, o templo dos dias de Jesus, parece, ao que tudo indica, que foi uma reforma do segundo templo, aquele dos dias de Esdras. Então, sempre que há uma crise violenta entre árabes e judeus, para esses judeus religiosos, de repente está chegando o momento quando a tal mesquita vai ser derrubada por Israel, ou quem sabe até por um míssil dos árabes sem pontaria. E os árabes estão explicando que esse último ataque do Hamas ao território israelense, e eles atacaram e invadiram com o propósito de aniquilar o Estado judeu, foi inspirado no fato de que há alguns meses, as autoridades israelenses passaram a fazer vista grossa ao fato de que judeus religiosos estão subindo ao monte do templo, se aproximando da mesquita de Al-Aqsa, ameaçando, amaldiçoando e até agredindo os muçulmanos que vão lá. A ultradireita, o partido de ultradireita de Israel, parece que incentiva, porque eles dizem que estão tomando providência e a própria imprensa israelense diz que isso não está acontecendo. O acordo de Israel com os árabes é de que só os muçulmanos podem se aproximar da mesquita de Al-Aqsa, mas tal acordo, então, estaria sendo descumprido, o que incentivou os terroristas do Hamas a tramar esta invasão que está preocupando o mundo, pois aí eles tiveram o motivo que eles queriam, que era o apoio da população de Gaza para fazer o que fizeram. E essa mesquita, irmãos, é tão importante para eles, não sei quantos tiveram a oportunidade de ouvir um testemunho de um repórter brasileiro que esteve na faixa de Gaza, e ele disse isso antes de acontecer isso tudo, ele teve lá há alguns anos, que quando se fala dessa mesquita, os árabes que estão na faixa de Gaza não podem ir lá. Os judeus não deixam eles atravessar para chegar a Jerusalém lá, que eles choram, que quando eles falam dessa mesquita, as lágrimas descem. Então os irmãos percebem o amor, o apego que eles têm, não é, a esse monumento religioso deles. E aí quando eles sabem, quando o Hamas avisa e mostra que os judeus estão subindo, que não é o judeu em geral, é uma população religiosa, ortodoxa, complicada, e que estão ficando diante da mesquita e falando coisas e ofendendo os judeus, não tinha coisa melhor para o Hamas entender que chegara o momento de se preparar, e tiveram tempo, para se preparar, para fazer o que fizeram, e estamos aí vivendo essa situação. Mas é bom lembrar, irmãos, que neste ano de 2023 já se registraram mais de 80 ataques de judeus ortodoxos a cristãos nas ruas de Jerusalém.
cuspidas em pastores, padres e peregrinos, agressões verbais a cristãos evangélicos, ataques a templos cristãos e ameaças aos chamados judeus messiânicos, que são judeus, que aceitam Jesus como judeus, mas aceitam Jesus que nós aceitamos como Messias, e que esses judeus ortodoxos chamam de traidores e estão procurando forçar o parlamento de Israel a tirar desses judeus ortodoxos a cidadania israelense. Há menos de um mês, o prefeito judeu de Jerusalém, um judeu religioso conservador, declarou que os missionários cristãos não são bem-vindos em Israel e tentou impedir o encontro de líderes cristãos internacionais que estava sendo feito no Muro das Lamentações. Embora sendo uma minoria, esses judeus são suficientemente barulhentos para produzir situações desconfortáveis, inclusive no parlamento israelense, onde o partido religioso insiste em apresentar projetos que visam claramente restringir a liberdade religiosa de Israel. Mas é bom lembrar que já se sabe que os guerrilheiros do Hamas, quando entraram no território israelense, tinham como propósito, porque receberam essa ordem, matar o maior número de judeus possível e matar o maior número de cruzados possível. Sabe quem são os cruzados? Os cristãos. A ordem era esta: o maior número de judeus possível, o maior número de cruzados possíveis. Os cruzados em Israel são poucos, não é? E por isso eles não tiveram oportunidade de encontrá-los e foram matando os judeus da forma que mataram. Com o templo reconstruído, ensina um segmento cristão, os judeus estariam abrindo espaço para o anticristo final, porque ele usaria este templo, já que o Messias tem que ser apresentado no templo. O templo, então, reconstruído, acabaria recebendo esse anticristo final, que se mostraria ao mundo para então ser adorado. Segundo esse segmento, esse é o personagem mencionado por Paulo em 2 Tessalonicenses 2, de 4 a 11. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de creiam na mentira. E ele precisará do templo para se revelar, segundo esse segmento da teologia cristã. Paulo, às vezes, escreve coisa complicada mesmo, né? É Deus que vai enviar o poder sedutor para que o mundo seja enganado, seja seduzido. É aquilo que está lá em Isaías, né, irmãos? Que não me peçam para explicar, porque eu sempre digo que quem sou eu para tentar explicar as ações de Deus? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o que vem depois? Deus aceita Isaías, mas diz para ele: olha, vou fechar os olhos deles para que eles não vejam, vou tapar o ouvido deles para que eles não ouçam, porque eu não quero que eles se convertam. A que ponto pode chegar, irmãos, o pecado do ser humano? Desse Deus misericordioso, amoroso, compassivo, que quer a salvação de todos, mas ter como Deus de tomar essa decisão: eu não quero que eles se convertam. Então são coisas, né, que ficam desse mistério de Deus, conforme escrito lá em Deuteronômio, há coisas que não são para ser reveladas, mas um dia a gente vai entender. Ora, a reconstrução do templo judeu de Jerusalém acontecendo, trará de volta os sacrifícios de animais dos tempos do Antigo Testamento. Trará de volta, então, o judaísmo, que nós, como cristãos, cremos que cumpriu a sua missão.
Nós não somos a continuação do judaísmo, nós não somos o aperfeiçoamento do judaísmo, nós não somos a reforma do judaísmo, nós somos o fim do judaísmo. O judaísmo foi dado por Deus a Israel porque ele tinha uma missão, que era Cristo, e em Cristo o judaísmo se cumpriu. Por isso, voltar o templo e voltar com os sacrifícios é retornar com esse judaísmo, e a coisa fica complicada diante do capítulo 10, de 10 a 18, da Epístola aos Hebreus, onde está dito que os sacrifícios acabaram. Se a reconstrução acontecer, não será a restauração desse templo, do santuário, que alguns entendem que essa palavra santuário dita por Paulo se refere ao templo de Jerusalém. Não pode ser. Porque já o templo de Jerusalém, na conversa de Jesus com a samaritana, já ficou descartado como sendo o santuário de Deus. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a ser profanado pela presença do anticristo, segundo esses nossos irmãos dispensacionalistas, não estará sendo profanado o templo do Senhor, mas estará sendo profanado alguma coisa que, na verdade, voltou a ser sem ter por que ser. E eu tenho dúvidas, são dúvidas pessoais, eu não estou fechando a questão, não é? De que não vai ser reconstruído o templo à luz do que está escrito, que Jesus foi o nosso último sacrifício. Os judeus religiosos precisam do templo, inclusive, para que nele se apresente o Messias. Mas o Messias já veio e foi apresentado no templo de Jerusalém. Lucas capítulo 2, onde foi abençoado por Simeão, e aí eu pego um gancho do pastor Wilson Franklin, no seu livro O Evangelho de Lucas, dá licença, pastor, não é? Quando ele encaixa as palavras de Simeão às palavras de Paulo, em Filipenses 1:23. Os que adquirem pela fé a visão de Cristo são os únicos a não terem o temor da morte, pois anelam partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. E o que está na carta aos Hebreus? Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre, está se referindo ao sacrifício de Cristo na cruz, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Acabaram-se o sacrifício. Então eu acho muito difícil. Pode ser que aconteça, como eu disse, não estou fechando a questão, mas será algo simplesmente, à luz da palavra de Deus, esdrúxulo e completamente fora, né, da verdade de Cristo. Identificar o tal anticristo virou para muitos uma tarefa custosa, e isso há muito tempo. Lutero, respondendo à bula Detentir Romano Pontificem, convém ao pontífice romano, escrita pelo Papa Leão X, Lutero, respondendo a esta bula, chamou Leão X de o anticristo. Os cristãos do século VII chamavam Maomé de o anticristo, porque Maomé veio com a ideia de estar no lugar de Cristo. Sem dúvida, quando o islamismo ensina que ninguém pode ser salvo se não confessar que só Alá é Deus e Maomé o seu profeta, e condena à prisão e à morte como blasfemadores os que dizem que só Jesus salva, e promete erradicar os cristãos, como fazem as organizações terroristas islâmicas, sem dúvida, neste caso, o Islã é um dos anticristos. Hitler foi apontado como anticristo final por muitos cristãos na década de 1940, porque diziam que ele iria vencer e dominar o mundo. Hitler foi, sem dúvida, um servo de Satanás, um tipo de anticristo, mas não um anticristo final. Muitos achavam que seria Mao Tse-tung, o maior líder comunista chinês,
que faria o comunismo dominar o mundo, com ele na direção que Mao Tse-tung seria então o anticristo. Mas Mao morreu e a China, ainda que comunista, pratica hoje um comunismo que, se Mao Tse-tung tivesse vivo, chamaria de traidor, de falso, e não aceitaria de forma nenhuma. Mas, recentemente, Mikhail Gorbachev, o primeiro-ministro soviético que liderou a perestroika e o fim do comunismo soviético, porque se tornou um líder mundial e tinha uma marca de nascença na testa, não escapou. Esse é o anticristo já está entre nós. Pobre Gorbachev. Morreu em 2022, mostrando não ter nada, absolutamente nada a ver com o anticristo. Mas eles não param. Eu não sei por que cargas d'água andam dizendo que o anticristo será o atual presidente da França, Emmanuel Macron. O Macron é algumas coisas agradáveis, mas o anticristo eu acho meio complicado, bem complicado. Agora estão apontando o genro do ex-presidente Trump, Jared Kushner, como o anticristo final. A mente desse pessoal é produtiva, não é? O que a gente faz, irmãos, diante dessas coisas? Vamos ficar com João? Quando João diz assim, já agora, muitos anticristos têm surgido, já na época dele, tá? E é obviamente que continuam surgindo no nosso meio. O anticristo, identificado pelos cristãos primitivos, era a besta que tinha o número 666. Como as letras do alfabeto grego eram números, quando transformados em letras, quando você tinha um número e transformavam aqueles números em letras, como eram letras do alfabeto, costumavam se formar palavras. E 666, quando vertido para as letras, dá a seguinte frase: Neron Caesar, o Senhor Nero. Então, para os cristãos dos dias, quando o Apocalipse foi escrito, a besta, o 666, o anticristo, era o Império Romano, seguindo as atitudes de Nero. Para os cristãos sob o Império Romano, o imperador Domiciano encaixava-se bem nas palavras ditas por Paulo, como sendo o homem do pecado, filho da perdição, se opondo e se exaltando acima de tudo, o que se chamava Deus e objeto, chamando para si a adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo era Deus. Domiciano era chamado pelos romanos de o Nero que viveu outra vez. Foi o imperador dos dias quando João foi aprisionado em Patmos, onde recebeu a revelação do que chamamos de Apocalipse. Domiciano foi assassinado no ano 96. Este imperador exigia ser chamado de Domus et Deus, de Senhor e Deus. Ele só aceitava ser tratado desta forma, não de Kyrios, não de Domus, que é Senhor, que é o título que se usa para os imperadores. Eu sou Domus et Deus, eu sou Senhor e Deus. Espalhou suas imagens pelo Império Romano, exigindo que elas fossem cultuadas. Quem se recusasse a cultuá-las não recebia um documento com o qual poderiam comprar e vender. Quem não tiver o sinal da besta não poderá comprar e nem vender. Para os que entendem a história, que a história se repete, né? Jesus diz como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da volta do Filho do Homem. Os anticristos dos dias de João se repetem. Sempre estiveram e continuam entre nós. Sobre um anticristo final, há os que encaixam as palavras de Paulo em Domiciano como um modelo de um anticristo final. E há uma teoria que eu acho interessante, no meio desses que estudam isso, né, de identificar esse personagem que Paulo falou com o comunismo. E é interessante porque há algumas coisas aqui que eu acho relativamente fortes em termos históricos. Por 70 anos, o comunismo se destacou até cair por terra. 70 semanas é uma expressão comum do livro de Daniel, falando sobre os últimos tempos. O comunismo marxista-ateísta, como personagem do texto de Paulo,
levantou-se contra tudo que se chamava Deus, levantou-se contra todas as religiões, isto é, opôs-se e se exaltou acima de tudo que se chamava Deus e exigia, de certo modo, culto. Destruiu templos, centenas de templos na Rússia, na China e em outros países que aderiram ao comunismo foram transformados em prédios do governo, onde eram colocados a bandeira e o símbolo do Partido Comunista. Paulo disse que o tal homem, filho do pecado, filho da perdição e perverso, assentou-se no santuário de Deus, que foi então o coração da maior parte dos habitantes da terra, pois a China era comunista, junto com a União Soviética, que era um conglomerado de 15 países, e mais os países que se tornaram comunistas na África e na Ásia, dava mais de 50% da população da terra, nessa época. Como homem da iniquidade de Paulo, o comunismo proclamou-se Deus, ensinando e determinando que o sistema tinha de ser visto como aquilo que fazia as coisas acontecerem. Lembram da história de Fidel Castro? Assim que Cuba se tornou comunista, ele foi a uma escola, chamou as crianças, né? Aquele bando de crianças no pátio, e disse assim: agora nós vamos fazer uma coisa, todo mundo fecha os olhos e pede a Deus bala, todo mundo vai pedir balas a Deus. As crianças fecharam os olhinhos, anda, pedem mais alto, nos dê bala, e as crianças começaram, dê bala, agora podem abrir os olhos, cadê as balas? Ué, Deus não mandou balas? Mas eu tenho bala para vocês. Começou a jogar bala na criança. Deus não dá nada, Deus não existe, mas nós existimos. Quem tem que dar bala para vocês somos nós. Isso foi feito com crianças e era feito com adultos, né? De maneira um pouco mais sofisticada, mas do mesmo jeito. Calcula-se que pelo menos 50 mil pastores e padres e mais de 150 mil líderes cristãos foram mortos pelo regime comunista soviético durante a sua existência. Os ditadores comunistas normalmente espalhavam seus retratos em todos os lugares e nas igrejas que, porventura, tinham permissão de funcionar, na parte da frente tinha que ter o retrato do ditador comunista do momento. Quando um cristão russo, antes dos anos de 1990, era perguntado sobre a marca da besta, todos eles diziam a mesma coisa: é o símbolo do nosso partido. Vejam, ele é colocado nos chapéus dos nossos soldados, é o símbolo que está na cabeça, ele está colocado nas mangas das fardas, é o símbolo que está na mão direita. Não tinha dúvida para o crente russo. A besta era o regime, né, que governava a Rússia. Mao Tse-tung, ditador chinês, escreveu um livro que todos os chineses tinham de ler e obedecer sem o direito de criticar. Os partidos comunistas começaram a fazer cerimoniais para substituir os casamentos nos templos, substituir os batismos de crianças e outras práticas. Na Alemanha Oriental, o Partido Comunista proibiu a celebração da Ceia do Senhor por algum tempo e proibiu que se pregasse sobre uma pátria feliz depois desta vida, pois a pátria perfeita teria que ser estabelecida pelo regime socialista comunista. Na Albânia comunista, a Constituição do país declarava: não há Deus, não precisamos de nenhum Deus. Na Coreia do Norte, que começou sob os auspícios da Rússia e da China comunista, até hoje, no chamado Grande Monumento da Colina de Mansu, há duas grandes imagens de bronze com 22 metros de altura. Uma é a do fundador da Coreia do Norte, Kim Do-sung, e a outra é a imagem do governante que vem em seguida, Kim Jong-il. O atual ditador, general Kim Jong-un, é um nome interessante, né? O Kim Jong-un, neto, também mandou fazer agora a sua imagem. É maior do que as que estavam, tem mais de 22 metros. Na internet, irmãos, há uma foto de pessoas ajoelhadas diante das imagens de Kim Do-sung e de Kim Jong-il. Fugitivos da Coreia do Norte contam que há ocasiões quando cidadãos comuns, e assusta a gente, irmãos, porque eu já vi essas fotos, todos eles são de terno e gravata, parecem crentes se reunindo no ar livre, igualzinho daqueles tempos. Multidões de norte-coreanos se juntam diante dessas duas estátuas, começam a chorar,
entram em transe, começam a falar coisas que ninguém entende, ou seja, glossolalia, não é? Começam a falar línguas estranhas que ninguém conhece, conseguem traduzir, e o que é pior, muitas daquelas pessoas garantem que chegaram e se colocaram diante daquelas imagens, doentes, e voltaram para casa curadas. Bem, mas Paulo disse que o tal perverso, o Senhor Jesus, matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então se levanta, mas isso ainda não aconteceu. Para os dessa interpretação, o sopro derrubou o domínio comum. O sopro que derrubou o domínio comunista é como um sopro mesmo. Ele se alonga, enquanto o sistema não é destruído por completo. Tanto que o comunismo ainda está ativo em vários lugares do mundo. Eles confiam que vão poder voltar ao poder, talvez alguns encaixem isso na cabeça da besta, não é? Que foi restaurada, e eles começam a dizer que esse comunismo de hoje não é mais aquele que perseguia a igreja, não paguem para ver, porque na China, mesmo com o seu comunismo modificado, a igreja continua sendo perseguida. Os líderes das igrejas permitidas estão agora sendo obrigados a, no momento do culto, lerem elogios sobre o Partido Único Chinês, Partido Comunista da China, e sobre o secretário-geral do partido e o presidente da China, Xi Jinping. Tem que ser lido elogios na hora do culto. O pastor, antes de pregar, tem lá um documento fazendo elogios ao partido todos os domingos. Ele não tem opção, não, ele tem que fazer. Se ele não fazer, ele é preso, e a igreja é fechada. No Vietnã, hábitos comunistas criam problemas, especialmente para as igrejas evangélicas. E nos países da Ásia Central, que fizeram parte da antiga União Soviética, que mesmo não sendo mais marxistas, herdaram práticas comunistas, que somadas à intolerância do Islã, torna a situação dos cristãos nesses países nada boa. Para aqueles que creem que o sopro está chegando ao seu final, e de forma definitiva, o homem do pecado, o filho da perdição, o perverso, anunciado por Paulo, será então totalmente derrubado. Sou simpático a esta posição, mas, por favor, não vou dogmatizá-la. É preciso, irmãos, que nós nos informemos, sim, sobre essas posições acerca do anticristo, da reconstrução ou não do templo em Jerusalém, dos anticristos, mas destacando sempre a importância para nós das palavras do oráculo de Deus. Essas palavras são o nosso refúgio, ou nós vamos nos ver em confusão. E as palavras são essas. Vocês conhecem a verdade e sabem que nenhuma mentira procede da verdade. Sabem que é mentirosa toda a boca que nega que Jesus é o Cristo, é o Messias, o Salvador único e absoluto, Verbo de Deus, que era Deus e se fez gente. Então que cuidemos, amados, que cuidemos para que isto permaneça intacto em nós, e isto acontecerá, nós, se somos verdadeiramente convertidos, vamos permanecer no Pai, vamos permanecer no Filho. Esta permanência é assegurada pelo Senhor Jesus, conforme está em 1 Coríntios 1,8. Ele, Jesus, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, glória a Deus. Direi pentecostal, aleluia. Porque se Ele não garantisse, irmãos, se não fosse Jesus que nos garantisse, nenhum de nós se salvaria. Essa é que é a verdade. Às vezes e algumas vezes nós precisaremos das correções do Senhor e do seu Espírito Santo, mas que assim seja, porque essas correções nos manterão como povo da verdade, daquele que é a verdade única, exclusiva, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.